E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para resolver um exercício de cálculo 1 que ele tem um plot twist clássico nele, que é basicamente o um exercício onde a teoria diz que você pode usar a regra de L'Hopital e na prática, se você usa a regra de L'Hopital, o exercício dá errado. Vamos fazer esse exercício, vocês vão ver que ele não é um exercício difícil, ele só é contra-intuitivo porque L'Hopital é o pior jeito de resolver ele. Lembrando antes de começar o exercício que se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, pedido de exercício, vocês podem deixar um comentário embaixo, ou se preferirem, meu contato direto aqui. Por favor, mandem ideias, exercícios, coisas que vocês queiram ver nesse canal no futuro. Espero que vocês gostem do exercício de hoje. Bora lá, vamos começar? Vamos começar com o exercício resolvido hoje de cálculo 1. O enunciado dele é bem direto. Calcule o limite para x tendendo a infinito de e elevado a x mais e elevado a menos x dividido por e elevado a x menos e elevado a menos x. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber algumas poucas coisas. A primeira, o teorema da mudança de variável para limites. O teorema diz que, se você tem um limite dado no formato limite x tendendo a p, um ponto qualquer, ou pode ser infinito também, de f de g de x, onde esse g de x é um troço, a gente vai pegar um troço dentro do limite e chamar de uma variável nova y. Se esse troço for uma função contínua, a gente pode mudar o limite para o limite y tendendo a algum q de f de y, onde esse qzinho ele é o resultado do limite para onde o troço que a gente estava analisando iria individualmente. Além disso, a gente tem que saber que exponencial e logaritmos são uma coisa inversa da outra. Então, e elevado a ln de um troço é o próprio troço, e ln de elevado ao troço também é o próprio troço, um é inverso do outro. A gente tem que saber a propriedade de potência de logaritmos, de que ln de x elevado a qualquer número é o número vezes ln de x, e que se x tende a infinito, e elevado a x tende a infinito, e e elevado a menos x, que é 1 sobre e elevado a x, tende a zero, porque é 1 sobre uma coisa que vai para infinito, isso sempre vai para zero. Vamos resolver o exercício propriamente dito. Vamos começar olhando o limite dado. Se x tende a infinito, se a gente tentasse uma substituição direta, e elevado a x tende a infinito, e elevado a menos x tende a zero, e elevado a x tende a infinito, e elevado a menos x tende a zero, a gente tem um limite do tipo infinito dividido por infinito, que é indeterminado, a gente não pode resolver isso direto. Uma ideia seria então fazer a mudança de variável chamando essa exponencial de uma letra nova, como por exemplo y. Ou, isolando x, a gente estaria chamando x de ln de y. A função exponencial é contínua, então a gente pode usar o teorema sem problema, só notando que se o x tende a infinito, y, que é a exponencial de x, também tende a infinito. Então na variável nova, a gente vai ter o limite. Então na variável nova, quando a gente muda de x para y, o x tendendo a infinito, nessa mudança de variável, o y também tende a infinito. E agora eu vou pegar cada x que a gente tinha e trocar ele por ln de y. e elevado a ln de y, e elevado a menos ln de y, e elevado a ln de y, menos e elevado a menos ln de y. Agora a gente vai usar propriedades de logaritmo e de exponencial. Primeiro, a propriedade do logaritmo de que se você tem um número multiplicando, ele pode subir como potência. Nestes dois termos aqui vão ficar e elevado a ln de y elevado a menos 1. Como exponencial é inverso do log, então e elevado a ln de y se torna y, e elevado a ln de y menos 1 se torna y menos 1. E agora a gente só fatora para resolver. Primeira coisa, eu vou botar o y em evidência nas duas linhas. Na primeira fica y vezes 1 mais y menos 2. Na segunda linha, y vezes 1 menos y menos 2. Esse y a gente pode cancelar, porque ele está igual, multiplicando em cima e embaixo. Fica 1 mais y menos 2 dividido por 1 menos y elevado a menos 2. Nesse ponto a gente pode aplicar o limite direto, porque se o y tende a infinito, y elevado a uma potência negativa vai tender a zero. Então esse passa a ser um limite do tipo 1 mais 0 dividido por 1 menos 0, que é bem determinado, é um número, ele vale 1, e esse limite vale 1. Esse é o resultado final, a gente pode parar por aqui. Indo um pouco além nesse exercício. Por que a gente não usou a regra de L'Hopital, já que o limite é infinito sobre infinito? A teoria diz que a gente pode. Se você tem um limite do tipo infinito por infinito, você pode derivar em cima, derivar embaixo, o resultado é o mesmo. Vamos testar o que acontece nesse exemplo específico. A gente tem essa função. Se a gente derivar a exponencial, o resultado é exponencial, e a derivada de e elevado a menos x, vai cair o sinal de menos com a regra da cadeia. Então vai ficar na linha de cima e elevado a x menos e a menos x. Na linha de baixo, quando você deriva, vai ficar e elevado a x, menos com menos mais e elevado a menos x. Ele também é infinito sobre infinito. E aí a gente teria que fazer L'Hopital de novo. E aí, quando a gente deriva, aqui esse sinal de menos vai virar mais, esse sinal de mais vai virar menos, e a gente tem a mesma coisa. E aí a gente pode usar de novo. E não importa quantas vezes você faça, você vai cair sempre no anterior. Então é por isso que a gente não usa a regra L'Hopital.
Porque a teoria diz que ela pode ser usada, mas na prática, quando a gente usa ela, a gente não altera o resultado e nunca chega numa conclusão. Espero que vocês tenham gostado desse exercício. É um exercício meio clássico quando seu professor é um sacana de querer colocar isso na prova e aí você tenta usar a regra de L'Hopital e ela dá errado. Mas é legal saber que mesmo a regra de L'Hopital sendo muito importante, ela não é uma coisa absoluta de que ela resolve todos os problemas do mundo. Outras técnicas também são importantes. Bom, se vocês tiverem alguma sugestão, pedido, ideia, vocês podem deixar o comentário embaixo ou aqui o contato direto para falar comigo. E eu espero poder ver vocês no futuro em outro exercício, com outro tema, em outra oportunidade. Até a próxima, vejo vocês no futuro.